Então, boa noite. Estamos aqui para apresentar o seminário solicitado pela professora Aline Costa, referente ao Seminário Temático Interdisciplinar 2. O grupo é composto por Celeste Oliveira, Iranice, Letícia de Jesus, Maria José, Nayara Reis e Rosivânia Varjão. Trabalho solicitado como requisitos básicos para obtenção de nota na disciplina Seminário Temático Interdisciplinar. E antes de iniciarmos a nossa discussão, gostaríamos de falar sobre algumas dificuldades que a gente enfrentou para desenvolver o trabalho por conta do público, né? Porque de início pensamos em apresentar o trabalho para as nossas colegas, né, do Polo de Ipupiara, com a intermediação da professora Kelba, mas infelizmente não foi possível também. Então pensamos numa segunda opção, em convidar professores, alunos, do nosso convívio mesmo, dos nossos entornos do trabalho, mas também não foi possível por conta da incompatibilidade do horário da apresentação do seminário. E aqui estamos para apresentar, né, em grupo mesmo, fazendo uma abordagem acerca daquilo que foi pesquisado. O nosso tema escolhido foi Impactos da Pandemia no Cenário Educacional. A gente vai trazer uma abordagem ampla, mas também com recortes da nossa realidade local. Começamos fazendo um questionamento. Quais foram os desafios enfrentados no contexto educacional pelos professores e pelas instituições de ensino durante a pandemia? No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que a Covid-19 se caracterizava como uma pandemia, uma vez que havia infecção de pessoas em todos os continentes do mundo. Diante disso, de medidas impostas para conter o avanço da doença, as aulas presenciais que haviam recém-iniciadas foram suspensas e, para que os alunos não ficassem sem atividades escolares, buscou-se novos métodos de ensino. E aí surgiu, através de um plano emergencial, o ensino remoto, as aulas remotas, tendo como aliadas nesse novo processo as tecnologias digitais de comunicação e informação. O objetivo geral desse trabalho é possibilitar uma reflexão acerca dos desafios enfrentados no cenário educacional, especificamente na educação básica, durante a pandemia do Covid-19, e ressaltar os impactos no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, com ênfase no ensino de língua portuguesa. Objetivos específicos: debater e refletir sobre os diversos desafios enfrentados na área da educação nesse cenário de pandemia, refletir sobre os pontos positivos e negativos do ensino remoto na educação básica, debater sobre os desafios enfrentados pelos professores durante as aulas remotas, evidenciar a importância das TDICs na educação, tanto em aulas remotas quanto presenciais, discutir sobre o ensino de língua portuguesa durante as aulas remotas, e também discutir sobre os desafios que serão ou que já estão sendo enfrentados no retorno às aulas presenciais. Ensino remoto e as tecnologias digitais. Sabemos que o ensino remoto ele só foi possível de acontecer, né, com o uso das tecnologias. O ensino remoto foi um método adotado para aproximação entre professores e estudantes durante a situação de emergência. Assim, através de diversos recursos tecnológicos, professores e alunos estabeleceram uma forma de comunicação, troca de informação e conhecimento entre ambos. Com base na portaria número 343, de 17 de março de 2020,
as instituições de ensino substituíram as aulas presenciais por aulas em meios digitais no período de pandemia. Então, esse aqui é um marco legal, né, que foi emitido para que fosse possível o início das aulas remotas. Diante dessas necessidades, gestão escolar, pais, mas principalmente os professores e alunos tiveram que se adaptar a essa nova forma de ensino. As ferramentas digitais aliadas ao ensino durante as aulas remotas, das pesquisas que foram feitas nos artigos, o Google Meet, o WhatsApp, Instagram, Facebook, através de lives, o YouTube, a plataforma Zoom, o Google Classroom, e materiais digitais compartilhados como videoaulas, atividades interativas, jogos online e dentre outros. As tecnologias educacionais, além de possibilitarem a continuidade das atividades letivas em situações emergenciais, personalizam o aprendizado, melhoram a retenção de informações e aumentam o engajamento. A realidade aponta para a importância de ampliar e intensificar os usos dessas ferramentas. Por essa razão, é legítimo o anseio por melhorar a infraestrutura digital e estimular a equidade. Enquanto alguns têm acesso a uma variedade de tecnologias, outros sequer possuem internet em casa. Essa realidade vem mudando a cada ano, porém lentamente. Muitos são os desafios no sentido de tornar o uso das TICs uma realidade universal nas escolas, uma vez que muitos ainda carecem de materiais básicos. Soma-se a isso a falta de infraestrutura adequada e a disponibilidade de recursos importantes, como computadores e internet para fins pedagógicos, em muitas instituições de ensino. Então, aqui a gente fez um recorte relacionado ao uso das tecnologias durante a situação emergencial para as aulas remotas. Elas foram, de fato, as ferramentas imprescindíveis para que esse processo acontecesse, mas não podemos também esquecer que os desafios foram grandes, porque a gente sabe que os docentes, a maior parte deles, a maioria, eles ainda não tinham, né, esse domínio com essas tecnologias, por essa resistência do uso das mesmas dentro da sala de aula. Mas aí, com essa situação emergencial, os professores foram obrigados, né, a se autoformarem no uso das tecnologias, porque como foi um processo abrupto e muito rápido, não houve tempo ou possibilidade de que houvesse uma formação técnica para que os professores tivessem esse domínio com esse aparato tecnológico. E aí, diante dessa necessidade, quem foi obrigado a dar aula através das ferramentas tecnológicas, através do YouTube, através das plataformas de vídeo, né, como o Teams, o Google Meet, que foi o mais utilizado nas escolas públicas, sentiram a necessidade de buscarem esses conhecimentos por conta própria, né? Eu, como professora, fui contratada também para enfrentar esse desafio. Eu tinha alguns conhecimentos em relação à tecnologia, mas a gente sabe que quando se trata de trabalhar com a educação, o conhecimento básico ele não é o suficiente. A gente precisa se aprofundar, ter conhecimento das ferramentas, né, das plataformas, dos jogos online, das atividades interativas que eram necessárias para a gente implementar as atividades pedagógicas. E tudo isso demandou um esforço da parte do professor, que não teve uma formação adequada para atender a essa necessidade que era o aprendizado do aluno. E aí eu passo a palavra para a colega Letícia. Boa noite, meu nome é Letícia,
e estarei falando um pouco sobre os desafios da educação em tempos de pandemia. A situação inesperada que levou à interrupção abrupta das aulas presenciais demandou das instituições de ensino tomadas de decisões rápidas, sem a realização de etapas fundamentais para que as iniciativas de educação fossem bem-sucedidas, como planejamento, capacitação de todos os envolvidos, preparação da infraestrutura tecnológica, automatização de atividades administrativas, preparação do sistema para coleta de dados, reformulação de currículo, desculpa, e fomento à inclusão e à equidade. Continuando, os desafios enfrentados durante as aulas remotas. Profissionais de educação capacitados, necessidade de mudanças no processo de avaliação, evasão escolar e defasagem na aprendizagem, problemas já existentes que se intensificaram com a pandemia, disciplina para manter a produtividade dos alunos, dificuldades de acesso e exclusão dos alunos sem acesso a tecnologias digitais, excesso e sobrecarga. Vai fazer algum comentário, Letícia, sobre esses pontos? Infelizmente, eu não vou comentar especificamente sobre esses pontos, até porque eu não exerço a função de professora, não trabalho em sala de aula. Creio que vocês, Maria José, a colega Celeste, que trabalharam e trabalham, né, trabalhavam e trabalham nessa área, tanto antes da pandemia, tanto quanto durante, já saibam mais ou menos, né, vivenciaram essa questão desses desafios enfrentados, no caso. O que eu posso dizer especificamente, como filha de professora, minha mãe exerce a função até hoje, eu acho que a maior dificuldade, uma das, é a questão dos profissionais de educação capacitados, né, ou não capacitados. Muitos professores não conheciam ou entendiam como funcionava a questão das ferramentas digitais para que pudessem, né, começar a trabalhar adequadamente com os alunos, até porque tinham alunos que não tinham acesso também a essas ferramentas, alunos que tiveram que ficar ainda no papel, ter que fazer impressão de atividades, tiveram ainda a dificuldade de ter acesso a essas atividades impressas. Eu acho que a falta de capacitação foi um grande problema, porque eu acho que se o profissional tivesse sido capacitado, né, tivesse essa formação, tivesse acesso a essa tecnologia antes até mesmo da pandemia se iniciar, eu acho que seria um pouco até mais fácil dos alunos também se adequarem a essa nova realidade, no caso. No momento, só Verdade, esse ponto. verdade. É essa questão, né, do professor, ele teve que se autocapacitar para que fosse possível as aulas de fato acontecerem. Né? Como você citou aí, foi um dos maiores problemas, foi essa falta do preparo do professor para essa realidade e automaticamente do aluno. Né? Sim, E aí nós temos também a questão das mudanças no currículo, né? Foi necessário haver uma nova formulação nos currículos e esses currículos também acabaram contribuindo para a defasagem na aprendizagem dos alunos, infelizmente. A questão também do acompanhamento dos alunos,
né? Aqueles que não tiveram acompanhamento da família, com certeza eles tiveram dificuldade para manter o foco, né? E esse excesso de sobrecarga, né? O professor que trabalhou, ele tem consciência da sobrecarga que foi aplicado. Não sei se foi se essa realidade foi geral em todos os estados brasileiros, mas aqui, pelo menos para a gente, nós tivemos que trabalhar 2 anos letivos em apenas um, né? Algo que, se você for imaginar, se for levar ao pé da letra, os conteúdos que os alunos tinham direito de ser trabalhados, né? Direito de aprender do aluno, não foi. E o professor e o aluno acabaram sendo sobrecarregados. Verdade. E outra coisa também, viu, Letícia? Sobre outro desafio também que foi bem enfrentado foi a evasão escolar, né? Em relação na pandemia, né? Nós começamos, eu tiro assim, nós começamos com uma sala, um aluno, 15 alunos participando, mas devido à mãe não ter habilidade à internet, então esses alunos começaram a se afastar. Então, no final, os alunos, eles tinham desistido, a mãe não procurou assim recursos para que o filho possa ficar na aula remota, então acabou desistindo e tirando o filho. Então, aqui na nossa região mesmo, onde eu trabalho, aconteceu muito isso. A gente começar com 15 e terminando com 2 alunos. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as mudanças do processo avaliativo, né? No processo de ensino e aprendizagem, as avaliações são fundamentais na mediação da efetividade da metodologia de ensino, adotada pelo professor. No contexto do ensino remoto, impulsionado pela pandemia em todo o país, os educadores e instituições se veem diante do desafio de enxergar as avaliações como um diagnóstico e não como uma classificação. Dessa forma, uma mudança como essa exige que o processo avaliativo seja contínuo e diversificado, especificamente diante das limitações e novas possibilidades proporcionadas pela sala de aula digital, que é basicamente o que a gente acabou de falar, né? As avaliações, no caso, não tinha mais como ser uma avaliação comum, como é numa sala de aula, e acabou virando um diagnóstico. Até porque, como diz aqui, a gente já falou também, nem todos os alunos tinham acesso, né, e até hoje não tem, à questão da sala digital, né? Então, muitos não compareciam, muitos não tinham como estar presente nessas aulas. Próximo, por favor. Manter a produtividade. Os estudantes enfrentam seus próprios desafios para lidar com as aulas à distância durante a pandemia. Afinal, manter o ensino remoto demanda um grau considerável de disciplina, responsabilidade e empenho para lidar com os vilões da produtividade dos estudos. A internet oferece diversos conteúdos que se tornam verdadeiras distrações para estudantes de todas as faixas etárias e escolaridades. Diante disso, os educadores são desafiados a oferecer conteúdos estimulantes a partir de metodologias e que se conectem com a realidade dos estudantes. A gente também já relatou sobre essa questão, até porque, como foi dito, a internet, né, ela oferece vários conteúdos que vão tirar esses alunos do foco, que vão distrair, que vão, enquanto um aluno está com uma janelinha aberta ali da aula, está com outra janelinha ali, fazendo outra pesquisa, né, assistindo algum vídeo. Então, isso distraía, né, o aluno. E para que um professor conseguisse, até mesmo consiga,
consiga manter, né, o conteúdo vivo ali para o aluno, consiga que o aluno preste atenção, esteja ali com eles. Muitos tiveram que, como diz a palavra, ter jogo de cintura, né? Então, procurar novas formas, pesquisar novas maneiras de manter a produtividade do aluno. Dificuldades de acesso a dispositivos com internet. Em tempos de pandemia, as aulas remotas ter acesso à internet é fundamental para que as crianças e adolescentes possam assistir às aulas online e acessar outros conteúdos da internet que garantam a continuidade do aprendizado. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de todos. De acordo com os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Isso corresponde a cerca de 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária. Isso quer dizer o quê? Como a gente já falou anteriormente, nem todos os alunos, né, tinham acesso à internet, principalmente aqueles que moram na zona rural, né, que não têm acesso à internet, não têm um celular, não têm um computador. Então, esses foram os mais prejudicados, né? Enquanto tinha acesso a um celular, um equipamento, outros não tinham. Então, esses que não tinham acesso foram os mais prejudicados, foram os mais difíceis de se manter, né, nos estudos, como a colega Celeste citou, e numa sala de 15, resta 2, um aluno, né, permanecendo ali estudando e mesmo com muito esforço, até mesmo com a insistência das próprias mães, e outras até mesmo desistindo também do ensino dos próprios filhos pela questão da dificuldade de ter acesso a essas aulas remotas, a esses dispositivos e acesso à internet. Impactos da pandemia na educação. O Brasil tem 179.533 escolas da educação básica. Em 2020, foram registrados 26,7 milhões de matrículas no ensino médio, mas 4 milhões de estudantes abandonaram os estudos ainda em 2020. 66,2% das escolas da rede municipal têm internet. 42% dos estudantes não têm equipamentos e condições de acesso adequado à educação não presencial. 258 milhões de crianças e jovens não tiveram acesso à educação no mundo todo em 2020. Próximo slide. Pode passar, Maria José. Pode passar o próximo slide. O próximo é esse, né? Continuação, pode ler. Impactos da pandemia na educação. Os impactos da pandemia foram além da aprendizagem. Afetaram também a saúde mental, nutrição e proteção de crianças e adolescentes. Problemas causados por conta do isolamento físico e social. Diversos estudos internacionais ressaltaram que houve um aumento de indivíduos com problemas psíquicos que podem compreender desde ansiedades, ataques de pânico, depressão, estresse pós-traumáticos e, inclusive, o medo excessivo da morte. Muitas crianças ficaram desse jeito mesmo. Por conta disso, algumas não quiseram voltar para a escola, entendeu? Com receio. Assim, tem crianças que até hoje ainda usam máscara, tem aquele cuidado de passar o álcool em gel nas mãos, e não tem aquela segurança ainda de voltar para a sala de aula. Verdade. Esses requisitos são, eu acho que não só para os alunos, mas para os professores também, porque, como Maria José citou,
e também nas apresentações anteriores, os professores tiveram uma carga horária muito grande, né? Carga de ensino, de preocupação. E para voltar. E outra coisa, o professor, assim, foi uma aula remota que pegou a gente de surpresa e, como é que diz, atarefou mais, a gente deu mais aula, a gente pesquisou mais, a gente se preocupou mais do que presencial. Então, foi uma coisa assim que deixou, tinha momento que a gente não sabia mais nem como, assim, a gente pedia socorro mesmo, porque devido à forma, às habilidades que a gente, nós professores, não tínhamos ainda com esse impacto, com essa nova tecnologia, a gente não tinha as habilidades, então foi difícil. A gente pedia entre os colegas, aqueles que sabiam mais como fazer, certo? Para aprender, para avançar mesmo, estar mesmo dentro da tecnologia. É o que nós vamos ver aqui, os novos desafios, pontos positivos, né, do ensino remoto, né? O legado, que legado ficou após a pandemia, né? Porque muitas coisas foi positiva e também teve as negativas. Os pontos positivos do ensino remoto. Então, a necessidade do uso da tecnologia na educação para a manutenção das atividades escolares durante a pandemia é um dos maiores legados deste momento, pois é uma mudança que veio para ficar. Realmente, é uma mudança que deu continuidade, né? Que deu avanço, né? A nós, professores, né? Onde nós tem que estar acompanhando essas novas tecnologias para que a gente possa passar para os nossos alunos e até mesmo os alunos, né? Que hoje tudo tem o quê? A pesquisa, é importante a gente frisar, foi uma coisa que a gente trabalhava, sim, a pesquisa, mas os alunos trabalhavam, aqueles que não tinham internet, em livros didáticos, ainda estava defasado, mas com essa nova tecnologia, essa nova forma que a gente começou a aprender mesmo, a trabalhar, então os alunos eles começaram a pesquisar, usar a internet, né, o Google, então eles começaram a avançar. E hoje, é tanto que hoje, quando a gente passa trabalho, pesquisa, eles já sabem onde ir, já sabem onde pesquisar e a forma como pesquisarem, né? Então, foi um dos legados, assim, que teve o avanço. Outro também foi a tecnologia na educação, é uma tendência e o futuro da aprendizagem em todo o mundo, né? Também outro ponto foi a tecnologia na educação pode contar com o uso de louças digitais, computadores, tablets e notebooks, alinhadas com a metodologia de ensino, né? Nós temos que estar inserido nisso, nós temos que estar preparado nisso, estar com essas novas tecnologias em sala de aula e até mesmo os alunos, né? O celular para aprender. Hoje mesmo, eu trabalhando na sala de aula, eu fiz uma pesquisa, né? Mandei que eles fizessem uma pesquisa sobre um determinado conteúdo, que fizesse uma síntese sobre aquele conteúdo. Então, eles foram diretamente na ferramenta, pesquisaram e fizeram. Tem que aprender mais? Sim, mas nós estamos assim, como eles não tiveram acesso, né? Que a gente diz, os nossos alunos, eles não têm acesso, mas muitos têm, assim, a habilidade, devido a tá sempre mexendo no computador, em algumas ferramentas. Aí também temos o quê? Outro recurso interessante para as instituições de ensino é o ambiente de aprendizagem virtual, o AVA, né? Que pode ler, ter fóruns de dúvida e que os alunos devem interagir entre si, além do professor. Então, essa é uma nova ferramenta que é totalmente diferente do ensino remoto, né? Do ensino remoto é um ensino à distância, como nós estamos estudando. Então, eles ainda têm que ter essa preparação. No AVA, eu, particularmente, eu aprendi muito, assim, é mais difícil, mas é uma coisa que está ali, todas as informações. Então, preciso que o professor está acompanhando, que eu ainda não acompanhei totalmente, porque eu acho que é falta de tempo eu estar mexendo, olhando o AVA, ali os avisos, aquelas coisas todas. Então, aqui, como nós estamos trabalhando em termos de slide, então eu ainda tenho que ter um pouquinho como é que diz?
de um empurrão para eu estar nesse mundo virtual. E aqui o AVA, eu estava olhando, analisando, o ensino remoto foi bom para os alunos, foi bom para o professor, que nós também temos que avançar, e o AVA é uma forma de educação à distância, que ali está tudo. Ali está todas as informações que o aluno tem que manter, tem que ter. Então, basta o quê? Que a gente possa estar, como é que diz, inserindo nessa nova tecnologia, buscando as informações e aprendendo, né? E outras soluções tecnológicas podem contribuir com o protagonismo dos estudantes e proporcionam um papel de mentor para os professores. Então, o ensino de língua portuguesa nas aulas remotas, né? Então, quando a gente fala... Celeste, só um momento. Letícia, veja aí, tem alguém pedindo para entrar. Acho que foi Nayara que saiu aqui sem querer. Então, Celeste, antes de você continuar, dentro dessa perspectiva de ensino remoto, a gente trouxe um recorte acerca do ensino da língua portuguesa nas aulas remotas, para a gente analisar como se deu esse ensino, quais foram os desafios, né? E se de fato o ensino-aprendizagem foi concretizado. E aí, nas buscas, nos estudos que eu fiz, nos artigos, ficou evidente que o maior dos desafios foi o trabalho com a gramática, né? A leitura e a escrita também, até porque o professor não estava ali para acompanhar o aluno, a escrita do aluno, e esse também foi um desafio. E aí a gente, depois que você terminar de abordar essa temática, a gente vai trazer as questões para o debate e se aprofundar um pouco mais nessa questão dos desafios encontrados pelo professor e pela gente também que trabalhou em sala de aula, né? Não sei qual foi a disciplina que você ministrou. E aí a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses desafios que nós enfrentamos na nossa realidade, né? O ensino remoto foi um verdadeiro desafio para todos os professores. O primeiro e mais desafiador de todos foi a necessidade de dominar as tecnologias digitais para que, assim, o processo de ensino-aprendizagem fosse, de fato, concretizado. Como não houve um programa de formação antecipado para preparar os professores para uma realidade, os docentes viraram-se obrigados a fazer uma autoformação, ou seja, buscar, por conta própria, conhecimentos necessários para o manuseio de ferramentas essenciais para desenvolver o seu trabalho. Nas aulas de português, segundo pesquisa, esse desafio foram maiores no ensino de gramática, de leitura e escrita. Realmente, né? Como nós estamos falando, que no início foi um grande impacto, tanto para o professor e o aluno. Quando a gente está presencial, Maria José e Letícia, e da forma que nós trabalhamos, o aluno pular de uma série para outra, onde não viu toda a estrutura, os recursos daquela série que ele tinha que fazer. Então, hoje nós temos essa dificuldade de leitura, nós temos a dificuldade de escrita, nós estamos com um aluno do 5º ano, por exemplo, que não está alfabetizando mesmo, alfabetizando devido não ter, como é que diz, não ter participado das suas séries iniciais conforme a sua idade. E deu um avanço, pulou sem saber de nada, sem saber praticamente nada. Como o 6º ano que eu ensino hoje também, alunos que têm que ser alfabetizados na leitura e na escrita. Então, foi da seguinte forma, eu não estava atuando em sala de aula, né? Eu fui convidada pelo diretor da escola, porque a professora que estava com a turminha, que ela tinha assumido em 2019, ela acabou abandonando, na verdade, quando ela foi informada dos desafios que tinha que enfrentar. Ela não tinha muito conhecimento com tecnologia, e aí ela abriu mão, né, da turminha, e o diretor da escola me chamou para assumir a turma. Então, em 2019, eles iam fazer o pré-2. Na época era denominado pré-2, né? Depois mudou para a G2A, G2B, a G2C.
Então, eu peguei eles como a turma do AG2C, a última serinha do ensino infantil. E aí, as dificuldades iniciais foram exatamente essas, porque nem abrir o Meet a gente sabia, né? Não tínhamos conhecimento de nem como funcionava essa plataforma. E não tivemos apoio nenhum, né? Nem de direção de escola, nem de secretaria municipal, nada. Então, foi todo o processo de conhecimento, de domínio das ferramentas, a gente teve que ir atrás, e foi assim como você disse, né? Os colegas vão ajudando aos outros, passando as experiências. E aí, eu assumi a turminha, né? Comecei a buscar conhecimento na internet, no YouTube, e aí fui descobrindo novas ferramentas, novas metodologias, novas formas de trabalhar, e a conclusão foi a seguinte: aprendi bastante, peguei os meninos, não sabiam nem o alfabeto completo, né? E aí eles fizeram o pré-2, né? Passaram no segundo semestre do ano de 2021, passaram para o primeiro ano e já saíram, concluíram o primeiro ano. Quem acompanhou, aprendeu, desenvolveu a escrita, desenvolveu a leitura, já saíram lendo palavrinhas simples, de 4 sílabas, de 3 sílabas. Então, foi um sucesso. No pré-2. No pré-2. Eu peguei eles no pré-2. Como o ano letivo foi 2 anos em um único, né? Ano letivo de 2020. 2020 e 2021. 2020 no primeiro semestre, 2021 no segundo semestre do ano de 2021, né? Então, eles já saíram do primeiro ano, hoje eles estão no segundo ano. Os alunos que acompanharam, que tiveram acompanhamento pelas aulas online, que tiveram acompanhamento das famílias em casa, saíram lendo, né? E eu descobri metodologias, descobri ferramentas importantíssimas que ajudam a gente no processo de ensino-aprendizagem. Atividades interativas, jogos online, vídeos que você passa com a maior facilidade dentro dos conteúdos que você vai trabalhar. Então, foi muito proveitoso, foi muito aprendizado, foi gratificante. Foi estressante, né? Foi. Chegou um determinado momento da minha vida que eu achei que eu ia entrar até em depressão, diante da sobrecarga. E ainda teve os projetos estruturantes que a Secretaria da Educação, Secretaria Municipal, elaborou para ser trabalhados, né? Para complementar a carga horária. Então, foi tudo muito puxado, foi tudo muito corrido, foi um processo difícil, mas houve resultados, né? E o que a gente aprendeu, a gente vai levar para o resto da vida. E eu sinto essa falta, essa necessidade de trabalhar dessa forma na sala de aula, né? Porque além de auxiliar na nossa metodologia, na nossa didática, auxilia no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Então, aqui, só para a gente fechar, diante do cenário pandêmico causado pelo coronavírus e as imposições impostas em decorrência da mesma, as instituições de ensino tiveram que se readaptar a uma nova forma a uma nova forma de ensino para assegurar o direito do aluno ao ensino-aprendizagem. Porém, foi uma mudança brusca e repentina, onde os professores tiveram que se autocapacitar para que o processo de fato acontecesse. Foram muitos os desafios enfrentados, não apenas pelos docentes, mas também pelos alunos, gestores e pelas famílias, que de repente tiveram que se adaptar a essa nova forma de educação. Os desafios foram grandes e o reflexo de tudo isso ainda perdurará por muitos anos, de forma positiva ou de forma negativa. Porém, não podemos esquecer que as experiências vivenciadas durante todo esse processo deixarão um legado que servirá para remodelar a educação, como, por exemplo, com a implementação das tecnologias digitais de comunicação e informação no processo educacional, pois ficou mais do que evidente que as TDICs são ferramentas importantíssimas para o avanço na educação, quando aliadas no processo de ensino-aprendizagem. Aqui temos as referências dos artigos utilizados para a elaboração do trabalho. E esse foi o nosso trabalho, a nossa apresentação, né? Houve algumas dificuldades, inclusive em relação ao público-alvo,
Mas aqui está o nosso trabalho, foi desenvolvido. Nós cremos que foi satisfatório. É isso, meninas. E aqui dizemos muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Uma boa noite para todos.